Olá a todos, é uma satisfação estar aqui nessa semana com o nosso webinar de sempre, com o ilustre convidado, né, o Armando, da Orion Gestão. Então, Gabriel, Jefter, estamos aqui muito bem acompanhados, né? Muito bom estar aqui contigo. O Armando, que já tem uma parceria há muitos anos, né, Armando? 4, 5 anos que nós trabalhamos juntos, PS Capital e Orion. Depois nós vamos explicar um pouco mais, o Armando vai explicar um pouco mais o que a Orion faz. Bem-vindos, então. Jefter, alguma consideração para o nosso convidado? Não, só agradecer a participação do Armando, seja bem-vindo, né? Um parceiro nosso de algum tempo já. E com certeza o que ele vai falar aqui, a gente já conhece um pouco da material da empresa do Armando, o diferencial que ela traz na vida de muitas empresas aí. Vai ser bem interessante para o pessoal que está assistindo. Gabriel? Bom, Armando, de novo aí, obrigado pela tua participação. Eu acho que é interessante hoje até tu explanar um pouquinho melhor para nós sobre a solução que a Orion oferece para o mercado. E como o Jefter comentou, a gente já, pela nossa parceria, conhece um pouco do projeto, mas é interessante que tu traga um pouco mais de detalhes sobre como que funciona o trabalho da Orion, como que vocês conseguem ajudar as empresas que eventualmente passam por um processo de dificuldade financeira, ou até mesmo empresas em RJ, situação pré-falimentar. Então, fica à vontade aí para explanar um pouquinho melhor para nós. Tudo bem, Armando. Tá bom, obrigado aí pela oportunidade, né, de vocês aí. A gente já vem trabalhando um certo tempo e a coisa acaba, às vezes, é bom sintetizar também, né? Até passar algumas coisas para vocês que a gente está fazendo, enfim, que são mais novidades, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade de vocês. A gente já tem, até antes, né, da própria questão das alianças, já fazia trabalhos conjuntos, já tinha isso acontecendo. E felizmente, né, eu estava lembrando que os trabalhos que a gente começou, a gente segue até hoje também, né? Verdade, há 4 anos praticamente. E Armando, é importante a gente salientar também, né, para os nossos aliançados, que a Orion faz a gestão de tesouraria da PS Capital, ou seja, por uma questão de racionalização de tributação, nós fizemos uma parceria com a Orion, e a Orion recebe os valores, faz a gestão de tesouraria e repassa para os nossos aliançados os honorários. E isso faz com que, né, nós não tenhamos bitributação e também o pagamento em tempo real, ou seja, quando o cliente paga para a Orion e a Orion já distribui os valores para as alianças. Isso se torna, Armando, um grande diferencial de mercado, tá? Porque não fica nenhum dinheiro parado no caixa da PS Capital para depois repassar. Inclusive, todo o nosso pessoal acaba também, o pessoal de operação também recebendo, através da Orion, né, pelos seus projetos, porque nós temos no nosso DNA a questão meritocrática na empresa, todos aqui sabem, né? Onde então nós levamos muito a sério a questão da remuneração variável. E a Orion é o grande parceiro que consegue fazer com que a gente economize tributo e ainda consiga, em tempo real, fazer os pagamentos. Exato, até, claro, como é um trabalho nosso, né, tu pode falar até sobre ele sem problema de estar revelando nada de outros clientes. Mas é bem isso, né? Eu vou comentar um pouquinho rapidamente da nossa história. E como a gente surgiu foi em 2016, a partir de uma recuperação judicial de uma empresa de varejo grande, que é nosso cliente até hoje. E ele estava com problemas de trava de cartão, trava bancária, problema trabalhista, problema fiscal, ou seja, era um cenário assim apocalíptico, vamos chamar assim, questão financeira, né? E claro, com fluxo de caixa extremamente negativo, né? Então, a solução para aquele cliente, enfim, era que tivesse uma gestora, ou que ele conseguisse sair o fluxo de caixa dele, do CNPJ dele, que ficava exposto a bloqueio judicial, a todo tipo de problema, para um terceiro. Não existia esse terceiro aqui no nosso mercado, fazendo isso, né? Então, aí que eu fui convidado para poder montar a gestora para poder trabalhar especificamente para este cliente. Isso deu muito certo. Isso foi em 2016.
E depois Armando, vieram outros, sim. Armando, é importante salientar que o case dessa empresa, ela não entrou em recuperação judicial por uma questão de incompetência dos gestores, ela foi vítima de fraude e acabou, então, amargando uma recuperação judicial. E um valor astronômico, assim, né, que, graças a Deus, conseguiu se livrar depois de, eu vou botar assim, muitos anos e muito trabalho, né, conseguiu se livrar e amenizar isso, mas eu acompanhei toda essa dor aí e realmente foi uma coisa muito difícil para essa empresa, para esse gestor, esse empreendedor. De fato, o processo de recuperação judicial ainda segue, né, mas segue com sucesso, enfim. Então, vai ser um daqueles pouquíssimos cases de recuperação judicial que vão ter uma virada, né? A gente espera, assim, está trabalhando para isso. E depois disso, foi muito bem, ou como até hoje ainda foi bem sucedido esse trabalho, foram surgindo outros clientes nesse mesmo tipo de dificuldade, que a gente foi daí de consultores, pessoas que a gente tinha relacionamento que ficaram sabendo, olha, poxa, eu tenho uma solução, conseguimos fazer isso. E aí a gente passou a estar bem específico e focado em empresas em crise, ou pelo menos naquele momento era esse, né, ainda é, né, o nosso viés, de conseguir solucionar ou dar uma alternativa para quem está com bloqueio judicial, para quem a própria recuperação judicial, juridicamente ela dá uma proteção, mas de forma prática, para quem está gerindo um caixa, ela não é imediata essa proteção, a empresa acaba ficando exposta ainda. Aí depois o advogado tem que correr atrás, enfim. Então, os melhores projetos que a gente vem fazendo é quando a gente se prepara para esse tipo de situação, quer seja uma recuperação judicial, quer seja até uma informal, recuperação branca, etc., né? Como quer que chamem, né? Ou seja, a ideia de pegar a empresa que está com grande dificuldade, separar o passado dela e, a partir de um determinado dia, começa a vida nova, operando já com a gestora, com conta de pagamento, com uma série de mecanismos onde o caixa vai estar, de certa forma, blindado desse passado, que continua sendo, as execuções, as questões, enfim, continuam sendo com o advogado, né? A gente não tem, eu sou contador, não sou advogado, mas, ou seja, a solução, às vezes, do problema, a solução jurídica, não é a gente que dá, né? A solução jurídica continua sendo com um profissional da área que normalmente já atende a empresa, né? A empresa normalmente já tem um advogado, enfim. Então, é bem focado no caixa, que muitas vezes acaba sendo uma terceirização de tesouraria, a gente acaba assumindo quantos a pagar, quantos a receber, estabelece muitos controles, enfim, quer dizer, valida isso, né? Então, assim, resumidamente, foi como a gente acabou começando e vem tendo vários clientes. Mas acabou também se especializando muito nessa questão de meio de pagamento. E aí, como é o caso da PS, de outros clientes, às vezes a gente, a partir de uma demanda específica, de um problema, vamos chamar assim, quer seja de bitributação, de relação distribuidor versus indústria, ou franqueador e franqueado, esse tipo de relação, às vezes, que um terceiro entra no negócio ou participa dele, justamente estabelecendo o que as duas partes, né, enfim, estabelecem, combinam. A gente tem indústria com distribuidor. Eles têm lá o prazo de pagamento, enfim, as condições comerciais. A gente senta todo mundo na mesa, bota ali num contrato e a gente obedece aquilo, né? Isso dá muita... a gente vem tendo também trabalhos, como é esse caso da PS, enfim, aonde é para solucionar ou pelo menos para melhorar alguma questão interna, não necessariamente só a crise. A crise, a dificuldade, hoje ela está muito... Enfim, ela vem hoje e está crescendo muito, com alta de juros, enfim, Covid, crise da Covid, enfim. Mas a gente também tem no DNA isso assim, bom, me traz um problema que a gente tenta sentar e customizar, às vezes, uma solução bem específica, né? Armando, esse produto é a Orion Pag, né? Esse é o nome dela. Isso. Legal. Isso. Inclusive, Então, a gente vai estar...
A gente A tem Orion, uma conta de pagamento, né, que a gente quer, assim, que é a forma jurídica que a gente consegue fazer isso, dando segurança também lá para o dono do dinheiro, vamos dizer assim, né? Mas também, mas acaba também utilizando e fazendo daí outros trabalhos, que a gente chama de trabalhos mais assim, estruturados, enfim, pode ser na conta da própria empresa, se a empresa não tem uma exposição a um Bacenjude, alguma coisa, se utiliza, pode utilizar a conta da própria empresa. A gente desenvolve trabalhos usando a conta da empresa, ou com a conta da empresa, digo, a conta do cliente, né? sim. Então, É uma solução interessante, né, Armando, para a empresa que está com teimosinha, está com Bacenjude, uma sim, empresa que precisa negociar melhor com o banco, e aí acaba vindo a Orion Pag para a área da crise, no caso, né? Mas sem te interromper, depois já passando para o Gabriel, nós temos um case interessante que acaba sendo nosso cliente de consultoria até hoje, né, Armando, que é um case de uma empresa de cosméticos, ao qual nós desenvolvemos um projeto e depois a Orion veio e assumiu a questão da tesouraria e mais da área financeira, e foi um projeto de sucesso que está se expandindo aí pelo Brasil e que a gente acabou fazendo parte, né, a 16 mãos, a 20 mãos dentro desse projeto. E não é uma empresa em crise, é uma empresa em expansão. Então, o que chama a atenção da Orion é essa diversidade, né? Tanto é uma alternativa para empresas de crise, surgiu pela dor, envolvendo pelo Brasil afora. Aí, né? Então, O que eu vejo assim também da hora nessa questão de empresas que não estão em crise, né, como opção de Orion Pag para empresas com gestão de tesouraria, tu tira a parte burocrática da empresa de pagamentos, de cobranças, terceiriza isso e tu consegue focar no teu objetivo, na tua venda, que é o caso aqui da PS Capital, né? A gente não fica se preocupando em fazer as cobranças, e sim em criar novos produtos e prospectar novos clientes. Então, tira essa parte burocrática da empresa e deixa com uma empresa especializada com isso. É bem interessante, eu vejo essa parte da hora. exato, né, Jefferson? Porque assim, a gente vê o empresário, ele faz o seu negócio, ele gosta de fazer, comprar, vender, visitar, tá com cliente, ele montou o negócio dele para isso, ele não montou para ser financeiro. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe assim, poxa, às vezes ele dá tanta atenção, às vezes, para a sua área fim lá da empresa, né? Mas poxa, também fazer o esforço de vender, receber e tal. No final, o que uma métrica, enfim, é quanto dinheiro que fica, quanto é que sobra, né? Até para ser saudável para a empresa, depois distribuir lucro, pagar salário, fornecedor, ou seja. E às vezes o financeiro ele fica em segundo, terceiro plano. Porque não é o negócio do empresário. Então, essa terceirização, isso que acaba acontecendo também, acaba sendo porque a gente aqui, a gente gosta de fazer isso, a gente só faz isso. Tem toda uma equipe aqui que passa todo dia recebendo e pagando conta. Esse é o nosso negócio, é o que a gente adora fazer. Podem nos chamar de louco, mas é o que evocação. é o que a gente sabe, o que a gente gosta de fazer. Então, ficar das 8 às 6 da tarde só pagando conta, recebendo, controlando, fazendo. Então, isso não me pede para ir numa audiência, não me pede para fazer o trabalho de advogado, que vai ser um problema. Mas pagar conta, receber, controlar, mandar boleto, fazer tudo isso é o que a gente mais gosta de fazer. E eu acredito que seja exatamente a mudança que teve nessa empresa, nesse nosso case de consultoria, que até o Gabriel pode falar mais, foi exatamente nessa visão, né? De tirar a burocracia, de pagar, receber, eles têm uma grande rede, né, de cobranças e focar no negócio. Então, o Gabriel pode até comentar mais sobre esse case, né, Gabriel? A gente teve um chamado, digamos assim, da empresa mais para desenvolver e resolver a questão tributária deles pelo nosso dia a dia, que realmente é tributário. E como a tributação do segmento deste cliente em específico, que é o setor de cosméticos, é uma tributação muito mais agressiva, tendo em vista que se considera o produto supérfluo, eles tinham que mudar o cenário tributário para poder crescer de uma forma mais saudável. E mudando o cenário tributário, eles deveriam mudar o modelo de negócio para ser um negócio
extremamente rentável. Então, nessa mudança de modelo de negócio, entrou a Orion nesse projeto aí que o Armando comentou bem e deu uma reformulada total na empresa. Eu acho que é interessante, né, Armando, até referir que esse projeto da Orion é um projeto, digamos assim, full service, né, na questão financeira. Vocês processam todas as contas e pagam todas as contas, né, incluindo folha, enfim. E, Gabriel, o que eu... Um projeto muito interessante, porque propiciou não só a expansão, mas a segurança jurídica, a questão de segurança de crédito, né? Porque quando envolve isso de indústria, distribuidor, o franqueado, enfim, tem valores que, às vezes, quem está com daquele produto, enfim, fica muito... Muitos negócios deixam de crescer ou se expandir pela questão do crédito, né? Então, quando tu coloca um terceiro, no caso a gente, enfim, que acaba sendo um garantidor do procedimento, pelo menos, né? Então, a gente assegura lá, nesse caso ali, para a indústria, enfim, tu diz, olha, pode ficar tranquilo de vender para ele, porque eu faço o financeiro e nós estamos juntos, e o combinado é eu te pagar. Então, isso com outros clientes também, isso tem sido muito interessante para a expansão do negócio. A falta, às vezes, de crescimento, ou de deixar um estoque com um terceiro, ou vender mais, ele acaba sendo muito limitada pela questão de garantia, o financeiro, etc. Eu me lembrei, a gente também tem um outro case que a gente fez, que era também um grande distribuidor, e a gente acabou também dando essa garantia através dos recebíveis lá do cliente, ou seja, a gente garantia e dava acesso... Aí eu não vou entrar tanto no como, né? Mas era uma maneira de poder uma linha de fornecimento muito maior, muito superior, porque tinha essa garantia que é um terceiro, que era nós, fazendo isso. E nesse caso no caso do cliente que a gente tem em comum, a conta, o dinheiro, esse fica no nosso nome, né? Ou seja, está na nossa gestão. Eu sou o responsável pelo dinheiro. Então, ele fica muito seguro em relação ao que aquele dinheiro vai ser usado porque está combinado. Assim, falando um pouco mais, né? A empresa, ela estava no Simples Nacional, ela já tinha aberto outros CNPJs, estava abrindo o terceiro, quarto CNPJ, porque ela vinha crescendo, e essas empresas, elas acabam perdendo competitividade em termos de... quando sai do Simples. E aí nós somos chamados para fazer a solução, como é que ela poderia ir para o real ou presumido e manter a lucratividade, que isso é um grande desafio para essas empresas que trabalham com produtos supérfluos, né, Gabriel? E aí nós trouxemos um projeto de propósito negocial bem inteligente, na minha opinião, da equipe, assim, o Gabriel coordenou o projeto, bem inteligente, ao qual a empresa conseguiu expandir, e aí precisava de um braço financeiro que trouxesse vamos dizer assim, essa garantia que a gente está falando aí de crescimento, né? Então foi um propósito negocial bem adequado, porque a empresa hoje ela não tem mais preocupação tributária. E depois a questão financeira da Orion e a de gestão, né, trazendo toda essa tranquilidade. E aí fez com que os donos da empresa, eles se concentrassem no crescimento do negócio. E é o que fazem, né? Deixa essa parte mais estratégica, essa parte mais assim que não está no DNA deles, mas está no nosso, para quem tem que fazer, né? E a gente tem outros cases, né? Mando, eu lembro, varejo na área da saúde, tem também a questão de restaurantes, que vocês têm aí, né? Ou seja, são vários cases, vários ramos, não importa. Tanto isso é uma coisa que aproxima os nossos negócios, a gente não escolhe o negócio, simplesmente a gente vem e aplica as questões técnicas dentro do compliance tributário brasileiro, dentro do compliance de gestão, base em governança, fazendo o trabalho. E uma coisa que eu sempre falo, né, e isso, para quem trabalha conosco há mais tempo, sabe muito bem, tudo é dentro da legislação, tudo é certo, que a Orion faz é uma maneira muito correta de fazer o trabalho. Então, é importante deixar claro, né, pessoal, assim, não existe burla, não existe jeitinho.
Existe, sim, inteligência e trabalho em cima da legislação brasileira. É bem posto isso, né? É tudo com base em contrato, ou seja, tudo dando uma segurança jurídica também, né? Por ser uma coisa um pouco diferente, um pouco nova, enfim, a gente se preocupa muito com isso, né? De poder estar bem resguardado com essas questões, né? A questão dos ramos, tu tem razão, porque o que eu digo assim, ó, eu trabalho para qualquer ramo, porque pagar conta e receber, qualquer empresa, qualquer negócio vai ter que fazer isso. Não importa se é com cartão, com boleto, TED, Pix, etc. Tu vai acabar tendo que pagar tuas contas e tu vai também ter que receber o dinheiro do que tu está prestando de serviço ou vendendo, né? Então, ter isso bem controlado, bem ajustado, mesmo sendo uma atividade de suporte da empresa, a empresa não, de novo, não está só para fazer aquilo, mas ela precisa estar segura, né, o dono, enfim, para se focar no seu negócio, né? Então, isso tem, na prática, mesmo empresa em crise ou sem crise, isso tem sido... Um outro exemplo também que eu dou, há muitos anos atrás, enfim, alguns anos atrás, as empresas tinham um contador dentro da empresa. O contador, ele era interno, entendeu? Hoje também é um profissional que, olha, é exceção a empresa que tem um contador interno. É tudo terceirizado. Então, era uma atividade que também se dizia assim, estratégica, com confidencial, enfim, e as empresas viram que o melhor caminho em termos de custo, em termos de ter um bom profissional, é ter essa atividade sendo feita de forma externa. Sim, se nós da PS tivéssemos que contratar a equipe que trabalha para nós na Orion, seria 3, 4 vezes mais. Apesar de nós termos um financeiro interno para questões mais assim imediatas, mano, é uma economia que a gente acaba tendo e os nossos clientes acabam tendo também. É bem interessante. E nesse sentido, a pandemia até foi positiva, porque era um pouco um paradigma, assim, né? O empresário fala assim, mas o meu contas a pagar, meu financeiro tem que ficar dentro da empresa, não consigo viver sem. E veio a pandemia e muitos acabaram levando o financeiro para fazer home office, enfim, ou seja, desmistificou um pouco aquela questão de que tem que ser interno o financeiro. Ele pode acontecer, pode tocar, aqui a gente tem vários clientes em todo o Brasil, a gente acessa o sistema de forma remota, faz tudo de forma remota, ou seja, se estruturou para isso. E a pandemia só veio até comprovar que o financeiro ele pode ficar fora da empresa. Sim, não é uma atividade fim, né? Exato. E para a gente ir encerrando assim, Armando, a gente tem observado aí no mercado questões das recuperações judiciais, só aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê assim que não... A gente estava vendo, né, Gabriel, nesse semestre, praticamente nenhum processo novo de recuperação judicial. Mas o que está acontecendo? A gente vê assim as extrajudiciais, ou a branca, como tu fala, né, uma recuperação, ela vem crescendo muito. Tá? E a gente acompanha o Brasil todo, assim, e todos os nossos aliançados, nossos clientes começam a falar de crise, falar das dificuldades desse ano de 2022, que nós já estamos, como sempre, a gente se surpreende com o tempo, a gente está chegando no meio do ano. E isso, por certo, tem trabalhado muito, tem aumentado muito as demandas das recuperações mais caseiras, para não dizer, quando se fala caseira, mais customizadas, sem o uso do artifício judicial. Isso tem acontecido também em outros mercados que vocês atuam, irmão? Não, sem dúvida, Saul, porque, olha, são poucos os casos, né? A gente sabe que tem advogados, enfim, que são sérios, enfim, trabalham bem isso, tá? Mas o Instituto da Recuperação Judicial, ele é muito específico, ele acaba sendo positivo para poucos tipos de empresa. Tem que analisar as classes de credor, enfim, ou seja, quando ele é bom, vamos dizer assim, quando ele é bom, ele é ótimo, tá? Mas ele não é solução para muitos casos, enfim, né? Fora o custo, né? Então, é um processo muito caro também, tu tem administrador judicial, tem que ter gente especializada, enfim, engessa, de certa forma, também a empresa. Então, a branca, ou a extrajudicial, ela acaba de forma mais rápida, às vezes, conseguindo cumprir aquilo e deixando mais liberdade
também para o empresário, para a empresa conseguir fazer, né, a sua retomada. Então, eu vejo pelo tempo envolvido e pelo custo. Então, eu tenho percebido agora, até pela crise, muitos ainda se tem aquilo, o banco começa a dar um desconto, enfim, depois de 1 ano, 2 anos, ou um terceiro ano. Eu tenho visto que não, às vezes um rompimento, né, ou aquele corte de parar de operar, enfim, ou tirar uma garantia, fazer isso, muitas vezes, assim, questão rápida, o banco já percebe que vai ter uma perda e já vai para uma negociação. Então, diferente das vezes da RJ. A RJ, às vezes, um banco, por exemplo, o cara já passa direto para o advogado, entendeu? Pirografar e deu. Todo aquele espaço, todo aquele tempo de negociação, de fazer aquilo tu perde, porque ele virou um processo judicial e tem que seguir o rito do processo judicial, né? Diferente às vezes de uma branca que tu tem muito mais margem de negociar, enfim, fazer. Então tem crescido, não, eu sabia disso, enfim, né? Não me surpreende nada que os processos de recuperação judicial formais estão cada vez menores, né? E até porque eles não abarcam a questão tributária. Exato. E não pegar a questão tributária, eu sempre falo assim, a gente estava conversando até com um parceiro nosso, as prioridades, né, Armando, assim, trabalhista, tributário, aí o banco vai ficando lá no último para fazer as questões de negociação, né? E muitas vezes as pessoas, o empresário acaba pegando dinheiro no banco para pagar tributo, pagar alguma coisa, e hoje em dia, pelo menos uma posição minha, tá? É preferível dever para banco do que dever. Se tiver que dever, que deva para banco, mas não deva impostos. Porque realmente esse não, a palavra caduca é uma palavra velha, né? Mas esse não termina. Então a gente acaba tendo que pagar um dia, de alguma maneira, muito dolorida. Exato, exato. Isso, concordo plenamente. A gente pode ir encerrando, vamos para as considerações finais. Jester. Nenhuma consideração final, falaram muito bem ali, muito legal o assunto, né? A gente sempre gosta de conhecer um pouco mais o que nossos parceiros fazem, e da hora como a gente tem a vivência aqui dia a dia na PS Capital, a gente já conhece bem, mas é sempre bom conhecer um pouco mais, né, dessa solução que a gente acha bem interessante. Obrigado pela participação, Armando. Tchau, tchau a todos. Bom, então, Gabriel, pode falar, por favor. Não, da minha parte, só encerrando aí, eu também concordo com o Armando nessa questão da recuperação extrajudicial. Eu acho que a RJ judicial, o procedimento vai cada vez mais cair em desuso, até em função agora das alterações da Lei 11.101, que incluiu a classe dos trabalhistas na própria recuperação extrajudicial. Então, cada vez mais essa recuperação branca vem ganhando força e é um terreno bom aí para se trabalhar. Tu sabe muito bem disso, né, Armando? Então, a tua solução vem a calhar aí nesse cenário. Tá bom? Então, da minha parte, agradeço aí a participação e, de novo, muito obrigado. Armando? Também, não, só agradecer de novo nesse nosso bate-papo, enfim, né, para a gente também tá recapitulando algumas coisas. Claro, me colocar à disposição, né, vocês já nos conhecem, enfim, mas a gente tem esse perfil, assim, de, poxa, a gente gosta de pegar problema, tá? Então, ou seja, às vezes tem uma dificuldade, tem consulta, enfim, conversar, é sempre coisa nova, então a gente está sempre aberto para esse tipo de situação. Gosta desse tipo de desafio, gosta dessas coisas. E não tem porte de empresa, né, Armando? Qualquer porte, Simples Nacional, né, tributário, real, não importa a tributação nem o tamanho. Não importa a tributação nem o tamanho. O que a gente vê assim, na prática também, né, são que empresas pequenas, assim, operações muito pequenas, às vezes, muitas vezes o empresário, o cara vai lá para um caminho, abre outro CNPJ, faz coisas. Então, na prática, não são, assim, microempresas não é o caso, né? Porque ele acaba achando uma outra solução mais caseira para resolver o seu problema. Mas não tem porte, não precisa ser empresa grande, enfim, importante, a solução consegue se dar para pequena, média e grande empresa. Exatamente. Então tá, muito obrigado, obrigado pela presença de todos, Jester, Gabriel, Armando, e até o próximo webinar. Ficamos à disposição.
no caso, Armando, a Orion está à disposição de todos os nossos aliançados também, que quiserem tirar dúvidas, né? Tiverem alguma pergunta, a gente vai encaminhar aí para ti também, tá bom? Obrigado a todos. Tá bem, vai ser um prazer poder atender e auxiliar também. Obrigado a todos e uma boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.